O texto nos diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Queridos, com 75 anos de idade, Deus chama Abraão para um novo projeto de vida. Abraão vai recomeçar a sua vida a partir desse momento. A gente não sabe, nós não sabemos muito a respeito de Abraão, ou de Abrão, até esse momento. Senão de que ele era casado com Sara, que ele era um homem de posses, que ele era de Ur dos Caldeus. Mas, com 75 anos de idade, Deus separa Abraão e chama ele agora para um novo projeto de vida, um momento novo da sua vida. E Abraão, então, com 75 anos, ele tem um encontro com Deus. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Assim nós entendemos que é o verdadeiro encontro com Deus na vida da gente, não é verdade? Quando Deus nos encontra, quando nós somos tocados por Deus, a nossa vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma, porque Deus ele transforma na sua história. Mas a vida de Abraão ela passa a ter um novo sentido agora, sabe por quê? Porque Abraão ele tem uma missão de Deus. Ele recebe uma missão de Deus a partir desse momento, e Deus estava separando Abraão, porque Abraão também era parte de um novo projeto de Deus para a humanidade. Não era uma questão somente pessoal, não era algo que tocaria somente a sua vida, a sua família, a sua história, mas ele recebe um chamado para ser um agente de Deus e um agente transformador da história. Abraão tinha a missão, a partir de agora, de ser um canal da bênção de Deus para todos os povos da terra. E Deus lhe faz duas promessas. Quando Deus o chama, duas promessas são feitas. A primeira, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar poderosamente. E a segunda promessa, você vai ser um canal da minha bênção para todos os povos da terra. Você vai ser um canal da minha bênção. O tema da minha mensagem hoje é chamados para abençoar. Esse é o chamado de todo cristão. Nós fomos chamados para abençoar. E a vida de Abraão, ela é uma figura da vida cristã. Quando Deus chama Abraão, ele também, é importante lembrar, alguém lembra aqui de quanto tempo Abraão precisou esperar para que uma promessa de Deus, que era de um filho, se cumprisse sobre a vida dele? Ele tinha 75 anos. Com quantos anos esse filho nasceu? Com 100 anos. Ele esperou só 25 anos para que esse filho nascesse. Só que uma promessa de Deus para se cumprir na vida de Abraão, primeiro, Abraão precisou ser provado por Deus e aprovado por Deus. Ele recebe uma promessa poderosa sobre a sua vida, mas primeiro ele precisa ser provado e aprovado para que essa promessa se cumprisse sobre a sua vida. Abraão precisou passar pelo teste da confiança em Deus. Romanos 4,18 diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão passou pelo teste da confiança. Abraão passou pelo teste da obediência a Deus.
Deus o chamou para deixar a sua terra, deixar a casa de seus pais e ir para um lugar que ele não saberia para onde estava indo. Deus não disse para ele, vá para tal lugar, só disse, saia. E a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde estava indo. Ele deixa todas as suas raízes, ele deixa para trás tudo aquilo que ele tem de laços naquela terra, para ir para um lugar incerto, que ele não sabia, um lugar onde ele não sabia que lugar era esse. Então, ele passa pelo teste da obediência a Deus. Ele passa pelo teste do tempo, 25 anos esperando, firme, crendo contra a esperança, crendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que tinha prometido para ele. Ele passa pelo teste do tempo. Abraão vai ter que enfrentar diversas provações. E quando esse filho chega, ele vai enfrentar outra prova. A prova da renúncia. A Bíblia diz que Deus pediu que ele sacrificasse esse filho. Mais uma prova. Outra prova de obediência. Outra prova de amor incondicional a Deus. E logo quando ele estava no altar para sacrificar aquele filho, Deus diz, não precisa, Abraão. Eu sei que você me teme. Eu sei que você me teme. E Abraão teve que peregrinar. Andou, até chegar ao lugar que Deus tinha a ele como destino. Abraão, queridos, ele precisou romper com vínculos que ele tinha. Abraão precisou romper com vínculos, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Ele precisa romper com as seguranças que ele tem, as seguranças que são essas seguranças deste mundo. Ele precisa romper com vínculos dessa terra que ele tem. E Abraão, em tudo isso, se mostrou muito fiel a Deus, muito obediente a Deus e crendo em Deus. Como diz o texto de Romanos que eu citei, crendo contra a esperança. Ele precisou ser provado, aprovado por Deus. E antes, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Antes de Deus usar Abraão, Deus tinha uma obra na vida de Abraão. Antes de Abraão ser um homem usado por Deus, ele primeiro tinha que ser tratado por Deus, trabalhado por Deus, provado por Deus, para ser aprovado por Deus, para conquistar aquelas promessas que ele tinha recebido da parte de Deus. E essa é a grande obra de Deus. Deus quer usar a sua vida, mas a grande obra de Deus, primeiramente, é em cada um de nós. Nós percebemos crentes ainda muito ligados às questões deste mundo, que ainda precisam aprender um pouco mais sobre questões de obediência a Deus. Nós estamos vendo muitos crentes hoje ligados às coisas deste mundo, que ainda tem uma certa dificuldade de se colocar debaixo da obediência a Deus. A obra de Deus é, primeiramente, no nosso coração. Ele quer nos desarraigar deste mundo. Ele quer cortar vínculos que nós temos com esse mundo. Ele quer cortar vínculos que nós temos com o pecado e com as coisas deste mundo, para poder usar as nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que assim como Abraão, a promessa que ele recebe de dizer, eu vou te abençoar, Deus, ele diz para cada um de vocês hoje, que você também é um alvo da bênção de Deus. A tua vida e a tua casa são alvos da bênção de Deus. Irmão e irmã, creia nisso. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos de Deus, porque como ela citou aqui no louvor, as bênçãos de Deus é que perseguem aqueles que andam fielmente com Deus. Essa é uma coisa que nós precisamos assimilar. Primeiro, e essa palavra na língua hebraica
significa alguém que corre atrás de você velozmente. A bênção de Deus corre atrás daqueles que se põem debaixo da obediência a Deus. A gente vê hoje em dia tanto crente fazendo tanta campanha que não dá em nada. E nós não temos que correr atrás de nada, porque é a bênção de Deus. Foi Ele que prometeu que essa bênção estaria sobre a sua vida. Foi Ele que prometeu que a sua vida ia ser abençoada, que a sua casa ia ser abençoada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz: bendito seja o Senhor e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos no mundo espiritual. Eu quero dizer que a tua vida é alvo da bênção de Deus. Você é um alvo das bênçãos de Deus. Não há necessidade de ficar correndo atrás dessas bênçãos. Nós hoje somos filhos de Abraão. É o que Paulo diz em Gálatas. Vocês são filhos de Abraão. Uma outra coisa. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida plena, vida em abundância. Saiba que os planos de Deus sobre a sua vida são planos de paz. Jeremias 29:11. E não de mal. Os planos de Deus sobre a vida da sua igreja são planos de paz, não são planos de mal. Agora, existe uma questão muito importante. Nós precisamos nos colocar debaixo dessa bênção. Nós precisamos colocar debaixo dessa bênção de Deus. Ela já foi decretada pelo Senhor sobre a tua vida. Mas você precisa se colocar debaixo dessa bênção. E como é que a gente faz isso? Obedecendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor e tendo essa obediência incondicional a Deus. Irmãos, uma coisa muito importante é que nós, como cristãos, busquemos saber sempre se o que nós estamos fazendo está debaixo da bênção de Deus. Nós observamos que pessoas andam em desobediência, como diz o texto de Zacarias, elas plantam ventos e semeiam tempestades. Querido irmão e minha irmã, você tem a bênção de Deus hoje sobre tudo que você faz? Você consultou a Deus antes de começar um namoro? Você consultou a Deus para saber se você tem a bênção dele sobre alguma decisão importante que você vai tomar? Nós precisamos buscar o consentimento e a bênção de Deus sobre tudo aquilo que a gente faz. O meu casamento precisa andar debaixo da bênção de Deus e eu tenho uma parte nisso. Andar em obediência, tratar o meu esposo e a minha esposa segundo aquilo que a palavra ordena. Eu preciso me colocar debaixo dessa obediência. Como cristãos, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. Irmãos, quando a gente faz uma dívida a longo prazo, você ora para saber se Deus está aprovando essa dívida, esse novo compromisso. Pessoas muitas vezes, elas tomam decisões sem saber se aquela decisão está de acordo com a palavra de Deus. Sem saber se aquela decisão é uma decisão prudente. Muita gente muda de cidade, muda de emprego, casa, descasa, começa namoro, termina namoro e não pede a bênção de Deus sobre a sua decisão. Tudo que a gente faz precisa da aprovação de Deus. Esse é um princípio muito importante da palavra. Porque algumas coisas, como por exemplo, algumas decisões que a gente toma, Deus vai dizer não faça isso. Algum namoro que você vai começar, quem sabe, enfim, a palavra de Deus tem orientação para as nossas vidas. Você é alvo da bênção de Deus. Você é um alvo da bênção de Deus, mas coloque-se debaixo da bênção de Deus, principalmente andando em obediência àquilo que Ele tem para a sua vida. Não assuma um projeto de vida ou qualquer outro compromisso que não ande debaixo da bênção de Deus. Vida abençoada tem a ver com Deus fazendo parte da minha história, do meu dia a dia.
Vida abençoada tem a ver com andar em comunhão com Deus no meu dia a dia. Vida abençoada tem a ver com andar debaixo do senhorio de Cristo. Andar debaixo do senhorio de Jesus tem a ver com vida abençoada. São essas escolhas do dia a dia que muitas vezes nos tiram ou nos colocam debaixo da bênção de Deus. Muitas decisões nossas nos tiram de debaixo desse guarda-chuva da bênção de Deus. Ele está aí, foi decretado sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Bênção de Deus tem a ver com andar debaixo de proteção espiritual. Hoje em dia, bênção de Deus virou sinônimo de vida financeira, de prosperidade. E muito crente, quando busca a bênção, não busca andar debaixo do senhorio de Cristo, mas busca coisas materiais. Nós associamos hoje bênçãos com coisas materiais. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito de bênçãos. Faz toda a diferença para um cristão andar debaixo da bênção de Deus. Andar debaixo da bênção de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas quando eu comecei o namoro com a minha esposa, nós entramos em acordo, nós vamos orar primeiro. Se esse namoro é de Deus, nós começamos, se não, já para por aqui. Deus confirmou. E depois, na nossa caminhada como noivos, foi toda ela uma caminhada de oração. O que eu vou falar aqui foi uma experiência nossa, a gente não está falando isso para ninguém copiar. Mas o que eu estou dizendo é que no nosso noivado nós decidimos não nos tocar. O nosso primeiro beijo foi no altar. E nós decidimos que aquele tempo seria um tempo dedicado à oração. E eu e minha esposa lemos a Bíblia pelo menos mais de 5 vezes juntos nesse tempo. Buscando a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. E buscando a bênção de Deus sobre aquilo que a gente estava fazendo. Hoje nós temos um lar abençoado, um lar cheio da paz de Deus, com filhos abençoados, cheios de saúde, porque nós estamos colhendo decisões que nós tomamos de andar debaixo da bênção de Deus. Na sua vida financeira, você precisa escolher andar debaixo da bênção de Deus. Sendo uma pessoa generosa, ofertando, quem sabe amparando aqueles que têm necessidade, você vai colher bênçãos de Deus. Nós escolhemos ou não andar debaixo da bênção de Deus. Essa é a grande questão. Você foi chamado para ser alvo das bênçãos de Deus. Em todas as áreas da tua vida. Você foi chamado para ser abençoado. Deus não tem uma vida para você de infelicidade. Eu disse aqui que os planos de Deus são planos de paz, não são planos de mal. E quem anda debaixo da bênção de Deus, até quando enfrenta adversidades, enfrenta de uma maneira diferente. Até nas adversidades, a gente percebe a diferença de andar ou não debaixo da bênção de Deus. Porque Deus nos abençoa com paz, porque Deus nos abençoa com pessoas que nos amparam, que nos ajudam, que nos servem de ânimo. Porque Deus é presente em todos os momentos. Faz toda a diferença andar debaixo da bênção de Deus, andar debaixo de obediência, andar debaixo de princípios da palavra. E muitas questões, muitas dificuldades e muitos problemas que nós enfrentamos hoje são porque violamos princípios da palavra de Deus. São porque violamos princípios da palavra de Deus. O pastor Marcelo de Maringá, ele fala que ele tem uma série de pregações sobre sabedoria. E ele diz algumas coisas muito interessantes. Eu preciso de sabedoria porque a maioria dos problemas que eu tenho foi eu que criei. Ele vai dizer, eu preciso de sabedoria porque a maioria dos problemas que eu tenho eu já poderia ter resolvido. Ele diz, eu preciso de sabedoria porque a maioria dos problemas que eu tenho eu poderia ter
evitado. Isso é andar debaixo da bênção de Deus. É pensar antes de dar o passo e ver se aquela atitude está de acordo com princípios da palavra, está de acordo com a ação do Espírito na minha vida. E caso você tenha dúvida, aconselhe-se. Busque aqueles que têm mais conhecimento na palavra de Deus. Busque a tua liderança antes de dar talvez um passo errado. Deus tem o melhor para você. Acredito nisso que eu estou falando, porque é a Bíblia que está dizendo isso. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Ele diz assim: não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isto vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou algumas traduções dizem que nós fomos chamados para recebermos bênçãos por herança. Deus te chamou para você ser uma pessoa abençoada, querido. Deus te chamou para você ter vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É vida para dividir. Vida em abundância é vida para dividir. E como é bom andar com gente que tem vida em abundância. Como é bom andar com gente sábia. Como é bom andar com gente que está cheio de Deus na sua vida. Como é bom andar com gente que está debaixo dessa bênção de Deus. A gente sempre sai abençoado, parece que a gente recebeu algo daquela pessoa. Como é bom andar debaixo de pessoas que estão debaixo dessa bênção de Deus. Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer, primeiro, você é alvo das bênçãos de Deus. Deus diz isso para Abraão. Você vai ser abençoado, eu te abençoarei. Agora, o segundo ponto é, você foi chamado para ser um canal das bênçãos de Deus. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos abençoados, mas nós fomos chamados para sermos um canal das bênçãos de Deus por onde nós andarmos. Por onde nós andarmos. Abraão, ele foi chamado para viver para os outros e não para ele mesmo. Ele foi chamado para viver para os outros, para abençoar os outros. Eu quero te dizer hoje que ninguém que teve um encontro com Deus na Bíblia, que pelo menos eu esteja lembrado, saiu desse encontro sem ter recebido uma missão de Deus. A missão de Abraão foi: você vai ser bênção para todos os povos da terra. Queridos, cada um de vocês aqui tem o ministério da bênção, de levar a bênção de Deus por onde você andar. Deus te chamou para ser um canal e um instrumento da sua bênção por onde você andar. Deus te chamou para ser um instrumento dele por onde você andar. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é remédio. O homem e a mulher cristã, eles não podem ser semeadores de contenda. Eles não podem ser aqueles que vão causar divisão, aqueles que vão trazer tumulto. Mas eles são bálsamo. Gente de Deus é remédio por onde anda. É agente de paz. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, diz: ser cristão é ser Cristo para o outro. Você foi chamado para ser um canal da bênção de Deus por onde você andar. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua boca, quer usar seus bens, quer usar seus talentos, a sua profissão, quer usar os seus dons, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Irmãos, ontem nós fizemos um mutirão lá no Tanguá. Para quem não sabe, hoje eu faço um trabalho de plantação de igreja. E ontem nós fizemos um mutirão no bairro. Um dos nossos trabalhos foi o trabalho de visitas. Crentes comuns, nada de pastor, de líderes. Nós separamos
crentes comuns como eu e você, entre aspas, certo? E nós visitamos ontem pelo menos umas 10 famílias. As pessoas estão em trevas. Nós visitamos ontem um menino de 22 ou 23 anos que estava vivendo numa fase de uma depressão muito profunda, com a sua autoestima na lata do lixo. Ele se acha o pior zero à esquerda. E algo que entrou realmente. E nós ontem podemos levar uma palavra para ele. Ele chorou bastante. E, enfim, nós levamos promessas da palavra, nós ministramos o coração dele. Eu me propus a voltar outras vezes. Nós tivemos famílias que aceitaram a Cristo. Nós tivemos várias outras experiências naquele local. Porque a gente se dispôs a ser um canal da bênção de Deus. Irmão, não saia da casa de ninguém sem fazer uma oração com a pessoa. Outro dia eu fui numa costureira lá e levar uma roupa para costurar. E de repente o esposo dela contou uma enfermidade que eles estavam enfrentando. E eu, o senhor me dá licença, eu gostaria de orar com essa família aqui. E a família toda reuniu ali. E eu consegui fazer uma oração na frente de todo mundo ali. Orei por toda a família, orei por um por um. Orei pelaquela casa, orei pela enfermidade. Irmãos, eu não saio de um lugar sem orar pelas pessoas. Mesmo quando não são cristãs. Nós precisamos ter um pouco mais de ousadia, um pouco mais de intrepidez, para sermos um canal de bênção. Quando eu vou ao supermercado, eu libero uma palavra de bênção sobre o caixa que me atende. Por onde eu ando, eu oro pelas pessoas que me atendem, ou eu procuro dizer algo que anime aquela pessoa. Você sabe o que significa a palavra bendizer? Quando Jesus fala, bendizei aos que vos maldizem. A palavra bendizer tem a ver com invocar uma bênção sobre a vida daquela pessoa que te maldiz. Então, o nosso chamado é de bendizer as pessoas, invocar bênçãos de Deus. Eu fico pasmo de ver como que pai, às vezes, e mãe amaldiçoa filhos dentro de casa. Como que marido e esposa dizem coisas tão pesadas um para o outro dentro do seu lar. Muitas vezes gente que está na igreja usa a sua boca para amaldiçoar, usa a sua boca para diminuir o outro. Gente que está dentro da igreja, diminuir a sua liderança. Eu fico pasmo de ver isso saindo da boca de cristão. A Bíblia diz em Tiago que não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Da nossa boca deve sair palavras de bênção, palavras que abençoam, mesmo quando somos amaldiçoados. Você tem o ministério da bênção. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6:10, nós somos pobres, porém enriquecendo a muitos. Você tem um tesouro muito precioso junto com você. E você tem a missão de dividir esse tesouro com as pessoas. Deus te chamou para ser um despenseiro, um semeador das suas bênçãos. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida hoje, você tem algo para dividir com alguém. Você tem uma palavra boa para liberar sobre a vida de alguém. Você tem uma palavra para liberar. Deus nos chamou para ser sal e luz, instrumento de cura, de alívio, de remédio, de bálsamo sobre a vida das pessoas. Deus, olha só, eu fico pensando naquela história de Caim e Abel. Quando Caim mata seu irmão, e Deus vai então conversar com Caim e diz: onde está seu irmão? Qual é a resposta dele? Não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Às vezes a nossa atitude é a mesma com os nossos irmãos. Caim, ele dá uma resposta, primeiro que ele mente para Deus. Depois ele dá uma resposta atrevida, sarcástica, dizendo: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Irmãos, nós somos sim responsáveis por nossos irmãos.
Cada um aqui dentro tem responsabilidade pelo outro. Você tem responsabilidade diante de Deus pelos seus irmãos. E Deus um dia vai dizer: onde está teu irmão? Porque nós temos esse ministério da bênção. Você precisa ser um canal desentupido de Deus. Se a bênção de Deus chega em você e para, você já não é de confiança para Deus. Mas quando Deus te envia bênçãos e você as reparte, sejam quais elas, alguns recebem bênçãos financeiras de Deus e são generosos, outros retêm. Pessoas muitas vezes percebem seu irmão passando necessidade e não abrem o coração para isso. Muitas vezes a gente sabe de uma pessoa que está doente dentro da igreja e a gente não vai lá fazer uma visita, liberar uma palavra de oração, ou quem sabe mandar uma mensagem no celular, ou quem sabe dar um telefonema. Muitas vezes a gente não tem como ajudar materialmente, mas eu posso orar por aquela pessoa. Eu posso invocar bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Nós temos aí fora um mundo que está em trevas, clamando para que a igreja leve a sua luz a esse mundo. E nós estamos retendo a nossa luz, porque temos vergonha de falar de Jesus, porque achamos que não sabemos falar de Jesus, ou porque nos intimidamos. Saiba que você está vivendo num mundo de trevas e Deus te chamou para ser luz. E rompa, por favor, com a sua timidez. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de levar uma palavra para alguém. Não tenha vergonha de pedir para orar por alguém. Irmãos, quando eu saí da minha outra casa, aconteceu uma coisa inusitada, que me deixou muito feliz. 6 vizinhos se reuniram e vieram até minha casa pedindo para a gente não mudar. E gente que não é cristã. 6 vizinhos se reuniram e vieram um dia: não saia dessa casa. Vocês são uma bênção de Deus nesse lugar. A pessoa que falou em nome do grupo era um policial que morava do outro lado da rua. Porque a gente tinha o hábito de orar por aquelas pessoas, sabendo de alguma necessidade, às vezes até no portão. O senhor me deixa fazer uma oração pelo Senhor? O senhor não me leva a mal, mas eu posso fazer uma oração pelo Senhor? Claro, gente, oração todo mundo aceita. Senhora doente, a minha esposa fazia um bolo, levava um cartãozinho com uma mensagem de ânimo. A gente pode fazer tão pouco às vezes, mas esse pouco, ele vai falar muito. Faz toda a diferença quando a gente se importa com as pessoas que estão aí fora e que estão aqui dentro também. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser um canal da sua bênção. Amém? E Deus te chamou, meu querido e minha querida irmã, para tornar a vida dos outros melhor. E eu quero terminar dizendo: eu te abençoarei grandemente e você vai ser uma bênção para muita gente. Coloque-se de pé, por favor. Deixe a luz que está sobre a sua vida brilhar. Não seja um crente tímido. Não seja um crente envergonhado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é uma filosofia de vida, o Evangelho não é uma seita, o Evangelho não é um clube, o Evangelho é poder de Deus para salvar. E eu já disse isso aqui, eu estou lembrado. O Evangelho é uma resposta de Deus para os males da nossa sociedade. O Evangelho é uma resposta de Deus para o câncer que esse mundo está vivendo. O Evangelho é a resposta de Deus para a salvação das pessoas. Porque está chegando o dia em que não vai dar mais tempo nem de proclamar a mensagem, nem de levarmos mais pessoas conosco para o céu. Quem aqui hoje
Tem parentes que não estão com Jesus. O quanto você tem se importado por essas pessoas. O quanto você tem sido instrumento de Deus na vida dessas pessoas. O quanto você tem se preocupado em levar teus queridos para o céu com você. Nós estamos falando de coisas eternas. E isso é muito sério. Nós precisamos nos ajoelharmos e colocar essas pessoas diante de Deus. Dizer, Senhor, me usa na vida de cada uma delas. Meus irmãos, a minha oração no meu dia a dia é, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eu não quero mais saber dos meus planos, eu não quero mais saber de projetos meus. Eu quero que a minha vida seja consumida por Jesus e pela sua obra. É isso, irmãos, que tem me consumido, é fazer a obra de Deus. É levar pessoas para o reino de Deus. É ver gente sendo curada, gente sendo restaurada. É que a minha vida seja um canal da bênção de Deus por onde eu passar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos diante da tua igreja, do teu corpo que se reúne nesse lugar. Eu quero orar, Senhor, libera algo novo sobre a vida de cada um. Senhor, que a luz de cada um aqui venha brilhar. Deus, que esses queridos irmãos que estão aqui não corram não corram buscando a tua bênção em lugares, porque a tua bênção já está sobre a vida de cada um deles. A tua bênção já foi declarada, já foi conquistada na cruz. Ali o Senhor conquistou toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Ajuda cada irmão a crer nessa promessa, que eles são alvo da bênção de Deus, das promessas do Senhor, dos planos do Senhor. Pai, que cada um aqui também seja um instrumento do Senhor por onde andar. Libera, Senhor, um espírito de ousadia, de intrepidez sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Eu creio que o melhor de Deus está por vir sobre essa igreja. Que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Coisas novas, coisas grandes. Deus, que essa igreja seja, Deus, uma porta de salvação para muitos nesse lugar. Pai, eu oro em nome de Jesus para que cada irmão aqui seja um canal da tua bênção. Deus, com aquilo que tem, com aquilo que é, com tudo aquilo que recebeu do Senhor. Deus, que cada um aqui, Deus, tira toda a indiferença do nosso coração. E toda a nossa apatia do nosso coração. E toda a frieza do nosso coração. E que a gente seja um canal poderoso da tua bênção, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que eu oro, Pai. Amém. E amém. Queridos, muito obrigado. Você pode se assentar. Deus abençoe a tua vida.